Shalom, shalom, gente. Nós vamos estar nos movendo nesse tempo agora. A gente vamos tomar uma direção para um alinhamento atual agora. E eu quero que vocês, né, possam se mover em algo. Primeiramente, eu vou explicar a vocês algo que eu preciso que vocês entendam, porque no mover que nós fazemos, né, pautas, né, orações proféticas, tudo, eu quero que vocês entendam que vocês são participantes do processo. Participantes que o Senhor quer que vocês realmente coloquem a mão na massa. A verdade é isso, né? A verdade é isso. Então, eu quero que vocês entendam que a proporção da libertação, ela também envolve nós, né? Então, o quanto nós nos envolvemos, o quanto a gente realmente se dispõe, né? Realmente aceita o processo, aceita é, estar, né? É, fazendo os exercícios, né? Ou seja, o mover diário de oração, especialmente algo que gente, as percepções nossas, né? Ou seja, naquilo que o Senhor, ele direciona as nossas vidas, espera, eu preciso, né? Eu preciso me autoanalisar. Então, se nós fizermos algo que é como se nós estivéssemos fazendo algo longe, aquela coisa, né? Aquela coisa que, vou fazer por fazer, e não dizer, pera, eu preciso analisar se o que aqui o Senhor está direcionando, eu tenho algo, será que existe algo que eu preciso aqui nessa parte assim, 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 que eu preciso melhorar, que é algo do meu geracional, é algo meu, será que tem algo? Então, a percepção é anotar, a percepção é fazer um propósito, clamar ao Espírito Santo por revelação, né? Pedir direção, Senhor, me revela algo nesse sentido aqui. Eu percebo que há algo que nesse sentimento, nessa emoção, nesse ataque aqui, eu preciso do Senhor. Gente, eu preciso que vocês entendam isso. Isso é fazer parte do processo. Não é, aí eu preciso de algo e coloca a mão na minha cabeça, passa uma oração, faz uma oração, me manda uma pauta, como é que eu vou fazer? E aí, né, não funciona. Vocês têm que entender que é preciso de dentro para fora, o reconhecer de dentro para fora. Então, tem que haver um quebrantamento, e especialmente o que nós iremos iniciar a partir de hoje. Nós iremos fazer esse contexto, intercalando, teremos alguns momentos de pauta que nós iremos fluir em uma outra dimensão ligada, né? Quer dizer, em um outro patamar, tal. A palavra é essa. Mas eu quero trazer entendimento sobre algo. Nós vamos iniciar. Eu quero que você, se possível, anota, se possível, após, né? Ou vai para a gravação, ou nas suas anotações, clama ao Senhor. Espera, eu preciso, depois desta reunião que tivemos, eu preciso, Espírito Santo, eu estou orando aqui. Será que isso? E você terá respostas. Então você precisa ter esse entendimento, essa intimidade com o Espírito Santo. Me conduz aqui, Espírito Santo. Eu preciso de uma direção. Eu preciso trabalhar nisso. E aí, gente, como nós estamos, ou nós iremos iniciar algo profundo nesse tema que é orgulho, nós iremos iniciar um tempo profundo no contexto do orgulho. Então, eu quero que vocês entendam. Vocês são parte desse processo. Então,
O quanto mais vocês, né, se dispõem, é a maneira com que também, né, nós somos agraciados. Então, eu quero que vocês entendam isso. Entendendo, anotando e fazendo os seus propósitos nesse trabalho. Nós sabemos que em tempos e estações, né, entre dezembro e janeiro, nós vamos já falando sobre isso, tá no inverno, mas o Senhor nos direcionou algo para nos movermos aqui agora. E eu quero que esse mover seja profundo e que você, né, possa realmente se dispor e se analisar, porque nós iremos nos mover em Leviatã. E aí, quem é Leviatã, né? Evidentemente, biblicamente, né, é uma serpente, né, um dragão em outras características, né, ancestral, né, que tem poder de governo, né? Então, ele tem alguns alinhamentos que nós já trabalhamos muito, que está atrelado, né, com o trono de Netuno também, né, o deus das águas, né? Ele caminha, né, ligado a vários tipos de serpentes, seres, né, como as nereidas, as sereias, as oceanídees, né, os tritões. Então, essa estrutura, né, ligada a Leviatã, né, que é uma deidade, né, que também se disfarça e também ele se coloca, né, em outras nomenclaturas e tem personificações, né? É ele também um forte causador de desastres, né? Então, nós podemos colocar aqui, né, como né, podemos colocar como né, a sua estrutura, né, ligado a ataques de sentimentos. Podemos colocar Netuno, né? Podemos colocar os tritões, os tifões. Então, essas características nós iremos trabalhar, né, desde o do contexto, né, do segundo céu. Então, os níveis de atuação, né, ligado por quê? E o porquê nos direciona a isso? Nós estamos vendo que os ataques emocionais estão em alto nível, até porque o nosso corpo, ele é, né, maioria água. Então, essas águas se atrelam no reino do espírito em emoções. É onde Leviatã ataca, porque o seu mover é nas águas das emoções. Então, a, a estrutura do orgulho, né, podemos dizer que é um dos sentimentos mais fortes, né, e mais difíceis de trabalhar. Por isso que o Senhor quer que nós venhamos voltar e acelerar nesse tempo agora, né? O orgulho em si é uma força, né, espiritual negativa muito forte. Podemos colocar como né, rebelião, orgulho, ira, né, raízes profundas que foram, né, essas raízes que fizeram o corromper, né, da terça parte dos anjos, né, foi esse gerar de destruição. Então, o primeiro ponto é que existe, gente, é, várias, né, vários tipos, várias raízes aonde o orgulho se esconde. É o que eu quero que vocês anotem. E eu quero que vocês, nessas anotações, dessas raízes, se analisem. Se você se analisar, e aqui eu quero que vocês entendam que o manto da humildade, né, as características, as essências de Jesus são cruciais nesse processo. São cruciais para você entender. São cruciais para que elas se manifestem em você, né? Porque o orgulho, ele é muito interessante porque ele se esconde. E ele se manifesta na vida de uma pessoa
E aí ele vai levando, né, entre uma pessoa a outra. Um dos pontos principais que o orgulho, ele gera sentimentos de rejeição. O orgulho, gente, ele gera feridas emocionais. Aqui eu quero que você pense em detalhes para vocês que estão fazendo alguns propósitos, como as pessoas que estão ligadas com o abuso. São cruciais esses entendimentos, gente, que são braços para vocês trabalharem. Por quê? Porque o orgulho também, né, ele gera um gatilho de defesa. E aqui nós voltamos para essa questão do abuso, que gera um gatilho de defesa. O orgulho, ele também gera vícios, né, de comportamentos mesmo. E aí abre-se o quê? Portas de ilegalidade, que faz com que os pecados de rebelião, iniquidades, né, as fortalezas começam a se expandir e a pessoa vai com o gerar de paralisias. Gente, o orgulho gera doenças terríveis. Eu sei que muitos de vocês, né, é, também, eu preciso aprender, eu preciso libertar outras pessoas. Eu preciso me mover em algo. Gente, o orgulho, ele é terrível. Ele gera na mente das pessoas ciclos de derrotas. E o final, gente, é morte. Aqui eu volto para a anulação. Eu não sei o quanto vocês estão nessa busca, ou se já cansaram e paralisaram, né? Mas eu quero que vocês entendam algo. É preciso ter o reconhecimento. Eu preciso reconhecer. Eu preciso dizer, não, eu preciso dessa ajuda. Eu preciso que o Senhor entre em meu coração. Eu preciso abrir essa porta. O orgulho gera, gente, uma petrificação. Só para a gente dar uma leitura aqui, né? Eu quero que vocês abram, para não ficar só nas minhas palavras, né? Para a gente ir na Bíblia, né? Isaías 27. Isaías 27. Vamos lá. Isaías 27 diz: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: Cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Quando nós observamos aqui, gente, essa essa palavra do verso 1, esse dragão que se encontra aqui se chama Leviatã, tá? O monstro marinho, tá? Em algumas raízes significa o grande animal aquático, né? Então, é um ser ancestral dos tempos, né? Eu creio que alguns de vocês, né, devem acreditar, dos dinossauros. Então,
São seres gigantescos ligados a essa era, tá, gente? Ou é uma característica de uma espécie de crocodilo, ou seja, um animal gigantesco em que esse aqui, ele também, né, algumas características, ele expele fogo. Dito isto, Leviatã, ou seja, o que acontece, como a gente, né, como é isso? Gente, existem dimensões e esses seres se encontram nas dimensões espirituais. Ou isso quer dizer o quê? Que o que percorre a camada de ataque desses seres, onde nós aqui, né, nos movimentamos nesse corpo, né, carne em si, e não enxergamos esses seres, né? Ou seja, em carne, né, gente? Evidentemente que é no reino do espírito. Então, o que atinge-nos através desses seres? Frequências, sentimentos, emoções. Existem os sentimentos ligados, né, do lado do bem, que são antídotos, é o fruto do espírito, e tem o do mal, o fruto da carne. Todas as legiões malignas de sentimentos. Quando você pensa em um principado, em uma potestade, em um dominador, o que o faz ter poder, gente, que nós chamamos de poder, é um sentimento. Ou seja, o que predomina em mim, se é orgulho, então esse ataque sanguíneo, geracional ou não, predominante é o orgulho. Então, a minha frequência, deliberada por esses seres das trevas, que em suas frequências me atacam e deliberam essa frequência. Então, o que eu preciso? Pera, eu preciso do quê? O contraponto do orgulho. Eu preciso de uma outra frequência para poder arrancar essa frequência, que se chama libertação, limpar a casinha e preencher algo. Precisa estar preenchido. Se tiver vazio, circula-se como fala a palavra e aí penetra de novo. E pior, explicando aqui para vocês entenderem. Então nós sabemos que o nosso corpo, né, emite uma frequência, como também capta frequências, né, como se nós fôssemos, ou seja, a nossa pineal, o nosso cabelo aqui, né, ele delibera, né, essa captação. Ou seja, existe é como se fôssemos, né, o nosso sistema nervoso parece né, galhos, né, de uma árvore. Ou seja, pontos por pontos, né, estão atrelados a algo que nós ficamos o que a palavra diz, podando o orgulho, é o que nós vamos fazer agora. Em mais níveis, podando, para que quando chegarmos no tempo cabível, as frequências em si estarão, né, baixando as suas frequências. E nós iremos com o entendimento, que eu quero que vocês tenham entendimento, pelo amor de Deus, entendimento de que esses sentimentos me ferem. Esses sentimentos eu fui atacado muito fortemente na minha infância. Eu percebi esses sentimentos no meu pai, na minha mãe, né? Aqui o contraponto geracional. Pera, esses sentimentos não só me atacaram, mas já está atacando o meu filho. Eu já percebo o meu filho diferente. Eu já percebo aqui e ali. Por quê?
Essa questão, ela age na vida das pessoas. O orgulho, Leviatã, age aonde? Na mente, para petrificar o coração. Entende? Ah, um coração de pedra, como falar, né? Ah, vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porém, tem que trabalhar mente. Ele age na mente. Leviatã ataca muito profundo, né? Lembra? Mente, as pessoas que têm um dimensional muito forte, né? Ou aquelas que têm um potencial muito forte no profético. Todas as pessoas que têm níveis de se render, né? De se, né? Não é humilhação, é se humilhar, né? Se render ao Senhor. São esses adoradores, né? Aquelas pessoas que têm, né, senso de liderança, têm convicção. Ele gosta de atacar aqui. Ataca muito forte, sabe quem? O orgulho, muito órfãos e bastardos, muito forte, porque são pessoas que lutam, né, para conquistar, para entender, para serem agraciados com o que? Paternidade. Então, o intuito de Leviatã é trazer frequências, sentimentos para que as pessoas não consigam, né, chegar ao selo dessa paternidade celestial. Então, Leviatã é um, repito, e vamos repetir até ficar muito amadurecido na mente. É um principado que atua através do orgulho, também da soberba. Vocês imaginarem, este ser, ele ataca, né? Ele vai dentro de uma igreja, ele vai minando pessoas que não estão curadas e vai espalhando. Porque uma das características profundas que nós temos que ter, gente, ou seja, humildade e mansidão. É um render de fato, e eu quero que vocês, nessa nova caminhada nossa, que vocês se entreguem de fato a Jesus. Para viver realmente dizer, Senhor, eu quero uma nova vida. Eu quero que o Espírito Santo cultive. Eu quero que o Espírito Santo ocupe todos os espaços vazios. Porque entendam, todo o espaço em que o Espírito Santo não faz morada é um ambiente problemático, né? Por isso nós trabalhamos, né? Aí, Leviatã vem com mais um dos braços, porque o que Leviatã atua no orgulho é ativar para que seja gerado o abandono do primeiro amor do Eterno. Olha bem. Então, o primeiro amor de Deus, ele é esfriado. O coração vai ficando frio. E o porquê isso faz sentido? Porque, infelizmente, nós acabamos a nos amar primeiro. Gente, isso é um ataque muito vivenciado no contexto, podemos dizer, né, no contexto espiritual, no contexto de igreja, no contexto de dia a dia, né? Nós acabamos a nos amar. Nós, quando entramos, né, em um contexto religioso, ou seja, nós criamos um império religioso acima de Deus. Leviatã faz com que a igreja fique cega e assim também os líderes cegos. E aí ele vai atuar onde?
em que a liderança, porque é o reflexo, gente. Os liderados é a liderança. A liderança fica egocêntrica. E assim, essa frequência, gente, é uma frequência. É uma frequência, ou seja, aquilo que eu estou ligado, né, começa a se expandir também. Começa uma dominância, ou seja, você não pode participar de nada, você não pode fazer nada, você não pode visitar outra igreja, né? Você não pode isso, isso, isso. Você começa a criar, gente, leis humanas. A verdade é essa, fundamentos humanos. Você vê a maioria das igrejas, elas têm fundamentos, né, doutrinas que são internas, não são bíblicas, né? Isso pode, isso não pode, aqui sim, aqui não, pode fazer isso, pode ser aquilo. Então, eu vou criando o meu próprio império, vou levantando o meu próprio reino, e aí vai abrindo a porta para Leviatã. Porque ele é o chefe dos orgulhosos, ele é o chefe dos altivos. Gente, ele se move nos arrogantes, ele se move nos vaidosos. Leviatã, você vê, a questão egocêntrica atua na idolatria. Leviatã desenvolve a idolatria. É tão profundo que ele atua de forma nacional, junto com a Rainha dos Céus. Atua no meio político, em corrupção, em fraudes. Ele começa a minar. Né? Gente, é um dos sentimentos, né? Digamos que a ira, o orgulho. Analisem o nosso país dividido. Quais sentimentos vocês podem analisar de ambas as partes? Uma parte atual agindo em vingança, a outra parte guardando algo, também querendo se vingar, movidos em orgulho. Gente, quando nós nos envolvemos com isso, quais sentimentos nós nos movemos também da mesma forma? É algo tão profundo que nós temos que analisar. Ele também atua, né? Fortemente, como eu falei, orfandade, aborto, violência, miséria, pobreza. Por quê? Porque ao orgulho ativa a idolatria, que faz com que, eu preciso procurar por mim mesmo. A minha libertação é eu mesmo. Eu não tenho para que me submeter a ninguém. Eu recebo tudo de Deus. Não tem para que ninguém saber dos meus segredos. Só Deus. Então, tudo, olha, o culto ao eu. Tudo é eu. E aqui gera fácil, né? O pecado da idolatria. Gente, isso para um profeta é tão fácil cair no orgulho, na soberba, na idolatria. Fácil. O culto ao eu. Eu sempre consegui, eu faço. Aí que está o problema da questão profética. Só fica vendo visão, não sei o quê, não sei o quê. Não ativa nada na terra, não flui nada na terra, porque não se submete. O Senhor não reconhece isso. Sabe?
São pessoas que fazem suas próprias torres de Babel. Sabe qual é o final da Torre de Babel? Confusão. Quem nunca se deparou, né, em meio a ambientes religiosos, que o final, confusão, briga. Por quê? O homem quer alcançar o céu, né? Pera, eu preciso alcançar o céu. Pessoas têm que ficar, né, aos meus pés. O grupo que eu estou dominando aqui, né? Não, eu sou uma autoridade, eu tenho um profético, todo mundo aqui e tal. Toma uma palavra, toma isso, toma aquilo. Não, faz aquilo, não, aquilo outro, né? Controladores, dominadores. Gente, dinâmica de anjo caído. Eu sei fazer, eu sei a palavra, eu sei, eu. Orgulho. A mesma coisa que aconteceu no passado. Anjos caídos, querendo assumir, né? Ou o lugar das estrelas, os astros. E aí foram encantando o povo, atraindo os homens, né? Para dar culto, né? A adoração a eles. Nós fazemos isso indiretamente. Quando nós relutamos e não nos submetemos. Foi por isso que o Senhor disse: ó, guarda-te, não dê culto a eles, não cultuem, não, não se contaminem. Leviatã, ele aparece em alguns momentos na Bíblia, gente. Eu separei algumas palavras aqui para a gente ir analisando, né? Eu vou querer que você abra a sua Bíblia e a gente vai em alguns textos aqui, ó. Analisa aqui comigo, gente. Jó, capítulo 3. Vamos ler junto agora. O primeiro foi Isaías, capítulo 27. E agora Jó. Existem alguns textos que falam, né, sobre essa serpente, né, esse dragão. Então, esse aqui é mais um. Jó, capítulo 3 diz: Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Nem resplandeça sobre ele a luz, reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Naquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite. E dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Esse monstro marinho aqui é Leviatã. Sabe? Existem aqueles, gente, aqueles que sabem acordar, né? Despertar, incitar o Leviatã. Tem outra aqui que é descendo mais um pouco em Jó capítulo 4, gente. Jó capítulo 4, do verso 1 diz: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentar alguém falar-te,
enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora é chegado a tua vez. Tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o temor de Deus aquilo em quem confias e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo o teu visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal. Isso mesmo eles cegam. Com o hábito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos sequer bramam. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo. Os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas. Quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Aqui no início, gente, se move os sentimentos, se movem as estruturas em que nós observamos, né, esse repreender, em que Jó já estava contaminado. Nós observamos também outro texto aqui, que eu vou procurar para vocês entenderem. Deixa eu pegar ele aqui para a gente falar sobre ele aqui. Abrem aí, gente, Salmos 74, verso 14. Olha só. Salmos 74, verso 14 diz: Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Esse crocodilo aqui, gente, é um proceder de Leviatã, né? Esse dragão. Então, aqui nós observamos também, né, a referência ligado a Leviatã. Existe uma outra também, que também é um outro Salmos, que faz referência a Leviatã, que você vai ver aqui, gente, em Salmos 104, do verso 24 ao 26. Salmo 104, do verso 24 ao 26. Que variedade, Senhor, nas tuas obras? Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho. Esse monstro marinho aqui é Leviatã, tá? Que formastes para nele folgar. Então,
O livro de Jó, né, nós observamos no capítulo 40 ao 41 algo profundo aqui. Volta para Jó no capítulo 40 e 41. Fica aqui. Ele tem alguns apontamentos, né, mais a Leviatã, né, descreve, né, como o maior dos monstros, né, aquáticos. Há um diálogo profundo, né, de Deus e Jó nesses dois capítulos, né? Então, começa a ter as indagações, as características desse ser. Ou seja, gente, é tão profundo que muitos, né, dizem assim: nossa, vamos guerrear contra Leviatã, vamos lá, não sei o quê, vamos destruir, vamos não sei o quê. A Bíblia já passa, né, outras questões para a gente observar. Vamos lá dar uma olhada em Jó 40, gente. Diz assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguiu a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes. Porém, não prosseguirei. Então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Olha que interessante, gente. Os profetas sabem muito bem, né? No meio de um redemoinho. Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Aí eu pergunto para a galera aí, né, da anulação. Quem são vocês, né? Quem somos nós, né? E aí, gente? Ou me contenderás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para olha para todo soberbo e humilha-o. Calca os pés, os perversos do seu lugar, cobre-o juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá a vitória. Contempla agora o hipopótamo. Esse hipopótamo aqui, gente, ele é Behemoth, né? É uma outra dinâmica que nós podemos depois trazer entendimento sobre vocês, né? Porque ele pega características, né, ligadas, né, com outras frequências, que é o outro gigante, né, de uma forma singular, né? Podemos colocar como também um outro dinossauro extinto, né? Como um ser gigantesco criado pelo Eterno, né? Que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, desculpa. Os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Nos lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros dos ribeiros o cercam. Se um rio transborda
Ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Podes tu, com um anzol, apanhar o crocodilo, ou seja, Leviatã? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhes no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te farás muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-los-á por servo para sempre? Brincarás com ele? Olha, vai brincar com orgulho? Vai falar palavras brandas? Vai fazer, não, meio termo, né? Como se fora um passarinho? Ou seja, né? Gente, na libertação, gente, a gente não fica. Sabe, tem gente que, olha, a gente fala, olha, renuncia a isso, essa dor lá atrás, coloca um ponto final nisso. Aí a pessoa fica, tá, eu vou fazer. Ah, foi, a pessoa me fez sofrer, mas é um coitadinho, não sei o quê, tá, não sei o quê. Aí fica, tô com dó, tô com pena, não sei o quê, aquela coisa toda. Gente, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Você precisa cortar realmente, sabe? Tem gente que vem, ó, preciso me desligar aqui, não sei o quê. Pera, como? Ainda tem sentimento. Ah, você ainda tem, não é assim, né? Aí eu me envolvi com tanto tempo, não. Aí quer desligar assim? Não, não tem sentimento. A sua convicção de não querer mais, a pessoa tem que ir amadurecendo, né? Vai amadurecendo, realmente não é, tal, tal, né? Não deu para conviver, quando os dois não querem, não funciona, né? E por aí vai, por aí vem. Só que com o Leviatã, com essa questão de sentimentos principais, tem que ter decisão, gente. Por isso que tem gente ainda, né? Lá, ainda cochilando na anulação, cochilando na desistência, cochilando na desconfiança, dormindo, sabe? Tá legal aqui. Eu tô bem aqui. Não tem para que sair daqui, né? Vou esperar, né, o próximo contexto, quem sabe, né? Vai vir mais uma outra coisa, né? Mas não toma a decisão de querer fazer algo realmente sério. Não, é a minha vida que está em jogo. Eu até estou doente por conta disso. Pera, eu vou desistir de viver ou eu quero viver? Então eu preciso decidir. Não tem meio termo, especialmente com Leviatã. Então precisa decidir. Não tem negociação com isso. É uma decisão, sabe? Imagine um principado que governa nações, gente. É forte agora nessas Américas aqui, na América do Sul, nossa, aqui. Forte. Ligado às águas, né? Rios, cachoeiras. Porque isso aqui alimenta a Leviatã, né? Alimenta a idolatria, a feitiçaria, né? A imoralidade, o roubo, o assassinato, a violência. Leviatã se alimenta de imundície, gente. Até pornografia. Jó 41, né? 40, né? Essa compreensão aqui. Vocês imaginarem, Leviatã, ele não foi feito para ter medo. Ele não foi feito para ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é, né? Olha do alto lá. Gente, ele é rei sobre todos os animais orgulhosos.
né? Ele opera dinamicamente, né? De forma grandiosa, atuando nas águas. Quando nós vamos entender, ó, Leviatã atua nas águas, ou seja, nas camadas, né, é, cultuais, de reuniões, de dimensões, atingindo os sentimentos, as dimensões das pessoas. Quando ele atinge na camada política, ele gera o quê? Fundamentos e vai se enraizando. Quando ele atua no meio do povo aqui, né? Nós aqui, povo aqui, ele vai atingindo na soberba, vai atingindo fortemente. Se você for ler esse capítulo com calma, entendendo, você vai ficar surpreendido. O texto diz que na época, né, fisicamente, hoje espiritualmente, não há coisa que possa comparar. Ele foi feito, né, sem essa estrutura, né, de medo, porque ele vê tudo de forma no alto, né? Ele é rei sobre os filhos da soberba, né? Do orgulho. Porque Leviatã, a sua frequência é ver tudo do alto. Não tô, então, é o quê? Exaltação. Muitas pessoas dizem, não, Deus é meu pai. Não, gente, Leviatã também é pai dos soberbos. Então, quem tem soberba tem um pai que não é Deus. Da mesma forma, o pai dos orgulhosos. Os altivos têm um rei sobre si. A altivez tem um rei, que é Leviatã. Quando nós voltamos para a estrutura de Isaías 27, né, nós observamos, né, Isaías falando, né, porque eu sabia que era obstinado, né, a servir, né, havia um tendão de ferro ali, né, uma testa de bronze. Ou seja, olha, a testa, a soberba, a estrutura faz com que a pessoa resista ao Espírito Santo. Aí eu quero que vocês entendam, gente. Hum, não existe oração pronta para que você, não, aqui, ali, assim. Gente, se quebranta. Uma frase que eu tenho, né, escutado e aprendido, sabe? E eu quero que vocês entendam. O orgulho chega a um ponto em que eu faço o meu próprio escudo, né? Eu gero esse escudo, né? Esse coração de pedra para resistir, né? Essa dura serviço. E aí é o Espírito Santo que precisa quebrar a serviço. Mas, né? Você, nós precisamos sair da frente. Nós precisamos dizer, olha, as minhas raízes de orgulho, seja dos meus pais, seja porque, né, aconteceu algo comigo, foi me gerado esse orgulho, né? Eu me fechei, eu agi com soberba, eu fiz de mim, né, uma própria armadura, né, para ninguém entrar em mim, sabe? Coração, petrifiquei, né? E aqui o que acontece, nem o Espírito Santo entra, gente. Sabe? Se há armaduras de orgulho sobre mim, sobre você, se há tendões de ferro, se a sua testa é um bronze, se há dura cerviz, gente, se desfaz dessa armadura.
Renuncia a essa armadura. Não tem como quem tem dura servir, gente. Fica aqui, ó, fica reto. Não se dobra, não se rende, não se quebranta diante de Deus. Fica se enganando. Gente, isso demanda de processo, não é uma oração. Faz desse momento, desse entendimento, um processo contínuo. Senhor, quero estar com o Senhor, trabalhando isso todos os meus dias. 7 dias, 14 dias, 9 dias, 21 dias, um mês. Mas, Senhor, eu sei que em um dia não vai surtir efeito. Por isso que eu preciso anotar, Senhor. Porque aqui fez sentido, aqui não fez, aqui eu senti que doeu quando foi falado. Então, aqui, né, é comum, né, no hospital, né, área vermelha, laranja, e aí vai verde, né? Senhor, aqui foi vermelho. Tá horrível. Ninguém nem pode me visitar, só eu tô lá e o Senhor. Ninguém me visita. Tô na área precária mesmo, imóvel, mas eu preciso aqui me humilhar, me quebrantar. Eu preciso me dobrar, me render, me ajoelhar, me quebrantar. Eu preciso renunciar esse senhor, né? Esse senhor. Se eu manifestei orgulho, né, soberba, Senhor, me tira isso. Eu quero que vocês anotem agora, gente, algo. Eu separei algumas raízes, né? Se você não puder anotar, você também vai depois da gravação, mas que para que você reflita. E essa reflexão é para que você analise você, sabe? E você diga, Espírito Santo, será que eu tenho essa característica? Ou realmente eu tenho essa característica? Eu não tenho dúvida. Eu sempre fui assim na minha infância, eu sempre fui assim na minha vida, eu na minha profissão. Eu não sei onde começou, eu quero saber onde começou. Senhor, me revela, porque eu era uma pessoa tão doce, inocente, eu era uma pessoa humilde, né, serena, sensata, tão, tão doce, sabe? E depois eu fui manifestando, né, algo tão ruim, né? Fui manifestando esse orgulho. Só que esse orgulho, ele tem muitas raízes, gente. Por isso que eu digo para vocês, não é eu vou renunciar a isso. Não. Você vai gerar algo. Esse gerar é o entendimento. Nossa, um mês, né? Uma gestação, né? Nossa, um mês está mexendo. 2 meses está mexendo mais. Nossa, parou um pouco. Aí você vai lá, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Esse gerar, gente, é entendimento. Cada dia que você vai, nossa, orgulho. Senhor, tem mais alguma coisa, né? Como se fosse um gerar. Manda mais um mês, Senhor. Aí o Senhor vai, tome. Sabe, gente, o quanto mais vocês sofreram muito em várias coisas, é porque realmente muitos contextos de nós é muito profundo. Não é aqui eu descobri que eu sou orgulhoso, manda uma palavra, apóstolo, e bora renunciar e acabou. Manda a próxima.
né? Igual, né? É vaquejada, né? Manda boi, manda boi, manda boi, né? Os vaqueiros dizem, né? Manda boi, manda boi. Não, gente, não. Você vai realmente analisar. Primeiro ponto. Será que eu fui uma pessoa prepotente? Será que eu ainda sou prepotente? Ou seja, por eu ter, né? Por eu ter estudado, né? Ter tido poder, influência, né? Eu fui alguém que abusou do meu poder, da autoridade, fui uma pessoa arrogante, comecei a pisar as pessoas, né? Os meus comportamentos foram individualistas. Hoje não, eu sou uma pessoa legal, mas, gente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu era a pessoa top no meu trabalho, gente, eu pisei. Ah, eu fiz a festa. Ninguém pisava em mim. Eu era assim, assim, assim. Aí eu te falo, se você não foi curado, como? Ah, não, porque hoje eu sou diferente. E lá atrás? Você via como você era? Arrogante e prepotente? O Senhor quer que você, a pessoinha que você foi lá atrás, que você considere realmente, que você analise realmente. Tirana, tirano, ditador, ditadora. O Senhor quer que você, as pessoas lá atrás que foram machucadas por você, que você comece a ter esse entendimento. E você trabalhe isso para curar e aí unificar o que você é hoje. Outro ponto, vaidoso, né? Esse vaidoso aqui tá atrelado com a ostentação, né? O sentimento, né, de ostentar. Ou seja, essa ostentação, gente, é um orgulho excessivo, né? E aqui eu quero que vocês anotem, né? Porque é despercebido. Porque esse orgulho, ele tá onde ele ataca os olhos, como é uma vaidade, né, orgulhosa, né, ataca na aparência, o status, né? Ou seja, eu vou dando comparativo, né, entre eu e as outras pessoas. Então, o meu caráter, ele é vaidoso, narcisista, né? E esse orgulhoso narcisista, né, é o amar, né? É o amante de si mesmo, né? Eu me vejo superior do que todos. Outro ponto, nós colocamos como um atalho, né? O braço do atalho. Sabe, o orgulho, gente, ele gera para que a pessoa fique no banho-maria, né? Não querer as águas profundas, porque existem serpentes que estão nas profundezas. Mas eu não quero porque vai tocar nos meus sentimentos. Eu não quero porque vai cavar algo que vai voltar no meu passado. Eu não quero. Vai machucar papai, vai machucar mamãe, vai machucar a irmã, vai não sei o quê, tal, tal. Nossa, vai ferir a honra. Então eu quero algo mais fácil. Não toca nesse daqui, não. Não toca, né? Não toca nisso. Não toca naquilo. Pula esse processo.
Eu quero atalhos. Eu quero algo mais fácil. Outro ponto. Viver na zona de conforto. O orgulho deixa com que as pessoas vivam na sua zona de conforto. Então, eu vou me acomodar. Sabe aquelas pessoas que querem crescer, né? Sem se capacitar, sem se atualizar, sem se mover em processos. É aqui. O orgulho gera isso. Eu não quero nada de processos. Eu quero algo, né, simples. Ah, eu tenho orgulho. Coloca a mão na minha cabeça aqui, vai, faz uma oração. Já funcionou? Beleza. Tem para que trabalhar detalhe não. Não tem para que nada disso, sabe? Me deixa aqui na minha zona de conforto. Para que você quer cavar isso, quer fazer isso? Tá tão bem aqui, né? Digamos, né? Tão bem, né? Ou seja, uma vida toda acarretada, onde que, né, foi crescendo a avalanche, foi crescendo, né? Chega um momento que o estupim, né? Qualquer toquezinho, já viram pessoas que estão ali, mas se você tocar nelas em algo tão pequeno, elas se explodem. Vai ira, raiva, ódio, qualquer coisa, né? É igual um vulcão, realmente. Ponto, mais um ponto, né? O quinto ponto aqui. Pessoas que têm problemas com perdão. Olha, a falta de perdão, ela está atrelada com o orgulho. Totalmente atrelada. Tem alguns pontos que nem precisa de explicação, né, gente? Esse é um. O outro ponto é a mentira. A mentira está atrelada com o orgulho, né? O orgulhoso, ele mente, mas ele não dá o braço a torcer. Ele vem com meias verdades, sempre. E ele também, ele tem outro ponto aqui, ele é desrespeitoso, né? Ele não respeita, né? Ele não tem, né, essa questão do respeito mútuo. Ele não tá nem aí. Outro ponto, né? Pessoas com, né, com muita falta de autorresponsabilidade. Aqui é terrível. Os orgulhosos, eles caminham nesse ambiente aqui, né? Eles terceirizam sempre. Sabe? Na libertação, tudo é culpa do líder, né? Se eu não estou caminhando, né? Até é de Deus, todo mundo, mas não é culpa minha, né? Não é, eu não tenho culpa nisso. Eu não tenho a minha porcentagem de culpa nisso, de não confiar no processo, de não caminhar junto do processo, de não procurar, né? Outro ponto, acho que já é o nono, né? O orgulho, ele tem a raiz ligada em críticas infundadas. Sabe aquelas pessoas, né, que têm suas análises, né, que têm o seu mundo imaginário, né? Ah, eu estou percebendo em você algo.
Já ouviram pessoas que o tempo todo, né, que quer saber da sua vida o tempo todo, como você tá, para ter, né, percepção, não é, gente, por, né, uma questão de preocupação. Não, gente. É para ter respaldo sobre algo. Para ela criar os seus fundamentos. E aí, quando lhe for cabível, criticar de forma infundada aquela pessoa. Entende? Outro ponto. Pessoas que são autossuficientes. Sabe? Nossa, aqui no orgulho é terrível. Que está atrelado no que eu já falei. Pessoas que não se submetem. Eu consigo tudo sozinho. O orgulho, gente, ele gera esse tipo de sentimento. A autossuficiência. Eu consigo. Eu faço, eu gero, eu faço tudo, né? Já imaginou a mulher, né? Não, eu mesmo, eu preciso de homem, não. Eu mesmo, né? Eu tenho a minha semente, né? Eu coloco a minha semente, a minha semente é minha, eu gero, e o bebê até nasce. É eu que sou também a parteira. Eu também fecho ali tudo, tal. Tudo é eu. Eu não preciso de ninguém, né? Não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Isso não existe, gente. Sabe? Pessoas que gostam de caminhar sozinho na libertação, nossa. Profetas, nossa. Gente, eu coloco um pé no freio tão terrível, brusco, com medo de um acidente. Eu paro na hora. Não ando, não tem quem me faça andar desse jeito. Não ando. Enquanto não entender o que é se submeter, não vai comigo. Não vai. Ou a gente anda junto ou não anda. Não anda comigo. Porque é como eu aprendi. É como eu vejo na Bíblia. Jesus caminhando junto. Mesmo com um Pedro de um jeito, um Judas de um jeito, mas a gente tá junto, se curando junto. Não teve jeito com Judas? 9, né? Né? Aliás, 11 ficou, né? Né? Tava podre, né? Mas, né? A maioria ficou, se manteve e tal. Não tem como, né? Nesse mundo que nós estamos, né? 100%, nossa. Mas ou a gente anda junto, ou a gente anda junto. Eu não vou sozinho lá na frente, assim, não, não vou. A gente vai junto, porque a gente vai quebrando o orgulho diariamente, né? Ninguém é autossuficiente. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, né? É uma confiança mútua, o qual nós confiamos em Deus. Se não há confiança, não dá. Não é relacionamento. Se só eu sirvo, né? Ah, me dá uma palavra. Ah, não sei o quê. Pera, para que você está querendo isso? Para que você está querendo aquilo? Eu preciso entender. Quer dizer, você está me usando? Eu sirvo para isso? Não funciona assim. Quer dizer, um pai só serve para dizer assim, o filho dizer, pai, me dá dinheiro. Pai, eu quero dinheiro. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Peraí, mas bora conversar, filho. Vamos bater um papo. Como está o dia? Como foi? Quais foram as suas dificuldades na escola? Como foi assim, assim? Pai, gente. Da mesma forma, a igreja, gente. Da mesma forma. Confiança.
Mas se são autossuficientes, gente, eu vou estar com os remédios aqui, tudo direitinho. Quando você quebrar a cara, eu vou lá, Jesus, vamos sarar, né? Vamos lá. A pessoa pegou uma bicicleta, foi ladeira abaixo, né? Sem freio, mas a pessoa quis assim, mas vamos resgatar, né? Depois a gente coloca freio da próxima vez. Olha, filho, tem freio, viu? Tem freio. Se quiser, a gente anda junto. Também tem uma bicicleta, né? A gente anda junto. Mas se quiser sem freio, vai. Entende, gente? Por quê? Porque um dos pontos aqui também, o orgulho, gera ingenuidade. Por incrível que pareça. Gera um encantamento que a pessoa fica desse jeito. E aí atrela para o outro ponto agora. O orgulhoso, ele é desobediente. O orgulhoso, ele é teimoso. Sabe? Cabeça de bode, duro. Sabe? Não vai. É o orgulhoso. Por quê? Não é do seu jeito. Porque o seu jeito é o certo. Sempre o seu jeito é o certo. Porque ele é assim, 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 assim. E é assim, assim, pronto. Acabou. Não vai. E se aceitar ainda, mas ele aceita com o pé atrás. Gente, não gera fé, não gera confiança, não funciona. É terrível. Quando ele diz, olha, eu aceito o processo, mas dentro dele não vai funcionar, porque não foi do meu jeito. Não vai funcionar, eu já sei, porque o Senhor me disse que era assim, e no meu pensamento é assim, porque eu sei que na palavra é assim, porque eu sei que funciona assim. Mas por que essa pessoa está dizendo desse jeito? Não vai funcionar, eu sei disso. Pense num bicho teimoso, difícil de lidar, é o orgulhoso. Insatisfeito. É mais um ponto, viu, gente? Reclama de tudo e vê tudo negativo. E aqui entra até Deus. Gente, eu tô me auto-analisando a insatisfação de chegar a um ponto de até dizer assim, Pai, me perdoa, eu não me perdoa porque eu não estou conseguindo ver os teus milagres. Me perdoa pela insatisfação, né? Pela murmuração gerada, sabe? Leviatã, gente, faz com que nós, né, só venhamos nos satisfazer quando todas as contas são pagas, quando há um carro na porta, há uma outra casa, há todos os móveis, né? O céu desceu, né? Buf, na minha casa. Enquanto não for assim, eu estou insatisfeito, estou reclamando, minha vida é negativa. Gente, eu estou falando por mim. Insatisfação, teimosia, desobediência, orgulho, são raízes. Mais um ponto que a insatisfação, que é uma brecha, né, também faz. Ingratidão, gente, que também atinge, né, diretamente. Né? Gente, primeira coisa que vocês analisam, Deus, eu sou alguém assim satisfeito? Sou ingrato? Depois vocês podem caminhar na família, na igreja, e assim, assim.
Analisa também Deus. Primeiro ponto. Essa ingratidão, Senhor. Eu estou sendo ingrato, me perdoa, Senhor. O Senhor me trouxe para uma igreja, o pastor gosta de mim, os irmãos gostam de mim, eu estou bem, estou fazendo isso, estou agindo aquilo, estou limpando ali, estou fazendo aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas começou, né, uma coisa diferente. Já estou sentindo, né? Tá meio frio, tá meio não sei o quê, né? Não tô entendendo nem a pregação, não tô entendendo o sistema, não tô entendendo. Tava assim, mas ficou assado, né? Já vou tendo ingratidão, né? Já vou, pera, mas não era assim, mas por que mudou, né? Já vou gerando ingratidão. E aqui a ingratidão vai gerar o quê, gente? Desonra. A camada da desonra. Quando ativa, né? O orgulho já está fechando, né? Ingratidão, a desonra. Eu começo a desonrar. Gente, a desonra ela é tão profunda, vocês nem imaginam. A desonra, ela parte até de uma simples conversa insatisfeita, sabe? Um WhatsAppzinho é uma desonra, sabe? O, o colega da rua sabe da vida do filho toda e o pai não sabe. Gente, o pai é o último a saber. Sabe, uma filha, a rua toda sabe que a filha tá ficando com um e com o outro. O pai não sabe, a mãe não sabe, né? Às vezes a mãe esconde, mas o pai não sabe, às vezes. Ou vice-versa. O pai só sabe quando a menina vem grávida. Pera, como? Sabe? É difícil. Todo mundo sabe como esse filho é, ou deixa de ser, ou é, não sei o quê. Mas o pai não sabe. Gente, desonra. E aqui eu falo paternidade para vocês. Não faz sentido isso. E aí, gente, atrela mais um ponto. A inveja também é terrível. É uma, né, é um braço ligado à Leviatã também. Quando a inveja vem, ela vem atrelada com a impaciência, sabe? Muitos de vocês, né? Isso na igreja, isso aqui, isso em casa, era de um jeito. Tinha uma comunicação de um jeito. Depois, o processo não era como vocês queriam, como vocês imaginavam, gerou frustração e a frustração trouxe impaciência. Não era o que eu imaginei. Eu imaginei que era de um outro jeito. Eu pensei que era, né, assim, né? Entrei nessa igreja, nossa, pensei que era, não, mas me frustrei, né? Sabe, um dos frutos é a paciência, né? Mas o orgulho me deixou abrir a porta, né, da impaciência. E aí, quando vem a impaciência, nossa, estou impaciente, não estou nem suportando ouvir a voz desse pastor, né? Nossa, estou indo para o trabalho, mas não tá legal, né? E aí eu vou agora, o orgulho vai abrir uma outra, né, uma outra raiz, a raiz da vitimização. Eu começo a me vitimizar. Gente, eu mesmo, né, o coitadinho.
Gente, não é preciso nem ter ninguém, nem falar para ninguém. A gente pode, né? Mas eu mesmo fico, né? Eu mesmo fico me martirizando. Nossa, né? Isso, aquilo. Eu fico só na frequência do orgulho, no problema, me vitimizando, porque eu estou impaciente com aquilo. Aqui vou, chegando a um ponto, gente, de ter falta de compaixão. É o orgulho já gerando agora uma outra camada. Não tem para que ter compaixão de mais nada. Entende? O orgulho desceu, eu fui humilhado, 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 e agora eu vou subir. Mas eu não vou subir de uma forma legal. Agora eu vou aonde? A falta de compaixão, né? Já vou de uma outra forma. Atrelando ao quê? A justiça própria. Agora é diferente. O orgulho agora me fez, né, já olhar para cima assim, né? E quem está embaixo que se exploda. Justiça própria agora. Os meus próprios braços. Não tem nada de braço de Deus, não. Não tem nada de força de touro, não. É eu agora. É a força do meu braço. É do meu jeito agora. E aí eu vou atrelando o quê? Uma outra questão. Perfeccionismo. Eu vou me cobrando. Quem está comigo, né? Vocês observam que uma coisa que o Senhor está primeiramente me quebrando é o perfeccionismo. Esse ano. Eu já observei. O Senhor me quebra, né? Eu até falei com algum de vocês hoje, né? Assim, olha, eu estou ciente do que o Senhor, né, o Espírito Santo costurou aqui, mas, né, tá ali, vai costurar ali, aqui. É perfeccionismo, gente. Eu amava, né, começar, terminar tudo e aqui, gente, perfeito, né? Nós começamos algo, nós terminamos, tal. Aí o Espírito Santo diz: "Não, calma. Deixa ali, bora começar aqui. Bora até fazer isso agora, nesse tempo agora." Gente, no meu perfeccionismo, outrora, me quebra, Senhor. Nossa, orgulho só no inverno, sabe? Uma mente funcionando robotizada. Não funciona assim, né? Então, fiquei muito tranquilo, muito em paz. E dizer assim, Senhor, vamos nos mover. Não é o mover profético que você pediu tantos? Sim, vamos lá. E é desse jeito. Porque o perfeccionismo é terrível, gente. Terrível. E ele gera um outro ponto, a arrogância. Entende? Já está começando a subir o nível. Eu era, né, o coitadinho, o vitimista, né? Aquela pessoa, né, que tal. E aqui eu, não, agora já, né? Sabe? Arrogante. E a arrogância, ela cega, né? Ela faz com que a pessoa tenha dificuldade de ver. Não reconhece as suas falhas. É terrível, gente. É o orgulho. Não ver. E nem muitos reconhecem. Olha, eu errei aqui, tal. Me desculpa. Gente, eu não tenho problema, né? Outrora, nossa, sou líder. Para que pedir desculpa? Gente, normal. Me desculpa, eu errei, tal, tal. Eu tinha um outro problema, gente. Eu falo por mim, né? Eu estou me analisando. Quando o Senhor me deliberou para a gente fazer um resuminho para aqui ministrar, disse, nossa, quando a gente escreve, a gente apanha, gente, primeiro. Primeira pisa, né? A gente apanha é em nós mesmos. A gente se analisa, sabe? Primeiro você apanha para depois bater. E quando tá batendo, apanha também.
E depois, quando termina, apanha de novo, né, gente? Um outro ponto é a dificuldade de pedir ajuda. Pessoas orgulhosas. Dificuldade de pedir ajuda. Foi uma das coisas que o Senhor me quebrou de primeira, há anos atrás, né? Uma última agora, né? Pedir oração, coisas que o Senhor vai quebrando e vai. Tem coisas que são automáticas, gente. A gente não pensa, né? Tal, tal. E aí o Senhor vai quebrando a gente, vai moldando a gente. Você precisa, aqui, ali, tal, tal. Mesmo sendo um líder, né? Tendo uma certa liderança, tal, tal. Pedir ajuda. O orgulhoso não pede ajuda. O orgulhoso, ele atua em um outro tópico. Ele gosta de quê? Transferir responsabilidade. Ele coloca a culpa no outro. Nossa, culpado é o líder, né? O culpado é o meu chefe, o culpado é o meu pai, o culpado é minha mãe que foi assim. Ah, porque eu nasci assim. Ah, porque minha mãe é culpa é ela, porque ela foi para aquele lugar. Ah, porque o meu pai sempre foi assim e tudo que está na minha vida foi por causa deles e por causa dos meus irmãos e porque eu fui adotado e porque eu era assim, assado e nada dá certo na minha vida, síndrome de Gabriela, isso mesmo, sabe? E o que você está fazendo para deixar de transferir responsabilidade? Nós somos já adultos. Está na hora de parar de culpar o outro. Dizer, Senhor, mesmo isso e isso, eu decido, eu não aceito isso. Eu não aceito o exemplo, o que o meu pai fez, isso e isso. Eu honro ele, mas eu não aceito isso e isso que veio dele. Eu não aceito isso e isso que veio da minha mãe. Eu não aceito esse sentimento que eu gerei dela, isso e isso. Eu aceito ela, eu a amo. Amo meu pai, amo minha mãe, amo meus irmãos, amo isso e isso. Amo meu marido, assim, assim, minha esposa, tal, tal, tal. Mas esse sentimento eu não aceito. O Senhor vai ter que me ajudar. Eu não vou culpá-los ao ponto de que tem que fechar essa porta, Senhor. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para os meus filhos. Mas eu não ficar mendigando, me vitimizando, não sei o que por isso ou aquilo, deixa de ser ali, assim, tal, tal. Não vou mais. Tá comigo? Tá no meu sangue? Tá na minha genética? Vou lutar. É minha responsabilidade. Agora, não tá passando da geração desse para mim? Agora sou eu. A decisão não é minha? Eu não sou adulto? Então eu decido, Senhor. Eu decido. Eu decido, não quero isso, não quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo. Daqui para quê? Aqui vai parar. Esse sangue vai ser estancado. Eu não vou transferir nada. A única transferência aqui será do Senhor, das bênçãos que vêm do Senhor para as minhas gerações. Tudo que eu conquistar, eu quero que o Senhor transfira, mas não transfira nada da malignidade, porque eu decido lutar. Eu decido não gerar esse orgulho mais em mim. Gente, é uma decisão. Tudo que vocês fizerem. Então, a partir de hoje, das anotações que foram geradas aqui, nós vamos ficar por aqui hoje. Mas eu trago só esses primeiros tópicos aqui.
Temos muito mais para vocês pensarem, para que nós venhamos refletir profundo. O que será que, de tudo que hoje foi ministrado, quais tópicos ainda? Ah, então é isso que precisa ser trabalhado. Eu conto com vocês. Conto com as vossas anotações, joelho no chão, oração e muito render. Então rendam-se. Reconheçam, Senhor, isso aqui eu reconheço. Sempre fui assim. Sabe? Eu observo que eu não sei de onde veio, mas o Senhor vai me revelar. O Senhor vai me revelar. Aonde, onde foi que ativou esse, né, esse gatilho do orgulho, esse ataque maligno? Me revela, Senhor. Eu quero percorrer esse caminho. Eu quero que o Senhor desligue todas essas tomadas raízes orgulhosas. E todo dia eu estarei pedindo, Senhor, manto da humildade, manto da mansidão. Me cobre, Senhor, me esconde das águas, dos ataques de Leviatã. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que seja esse o maravilhoso propósito que nós estamos caminhando juntos. E que o Senhor destrua todas as frequências. E que o Senhor possa fazer com que nós venhamos caminhar em águas tranquilas. Que as tempestades das águas turbulentas de Leviatã sejam destruídas. Mas também depende de cada um de nós. Jesus está andando por sobre as águas, mesmo que turbulentas. O que nos falta é gerar fé para caminhar junto com Ele. Que nós venhamos sair do barco e ter fé para caminhar junto com Ele. Ter fé para não se afogar nesse mar turbulento. Então analisem e peguem na mão de Jesus. Clamem para o Espírito Santo, para que essas raízes sejam trabalhadas diariamente nas suas orações. Eu confio em vocês, que vocês gerem isso todos os dias nesse propósito. Reservem um tempo. Tenham um tempo com Deus, porque vocês vão gerar a essência de Jesus, gente. Não tem outro meio para quebrar o orgulho. Humildade, mansidão, só vem quando nós conhecemos Jesus, quando nós entendemos essa essência, quando nós bebemos das águas, sabe? A corça lá dos Salmos. É isso, gente. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês e que seja um tempo para tomar muitas águas que descem do trono do Eterno. Águas tranquilas, cheias de mansidão, de humildade. Que o Senhor cubra cada um de vocês com proteção, com mansidão, humildade. E que os vossos corações comecem a arder, comecem a bater, comecem a queimar a um ponto de vocês não suportarem para destruir todas as pedras desse coração que petrificado foi por algo no passado, que foi anulado, que nós venhamos ser ressuscitados em Cristo Jesus.
a alma inocente, a criança, seja agraciada com o abraço do Espírito Santo. E que Jesus abrace todos vocês. Que vocês possam resgatar a criança inocente e humilde e destruir toda raiz orgulhosa que, pelas tristezas da vida, pelas separações, traições, adultérios, sofrimentos, espancamentos, abusos, estupros, fez ativar o orgulho. Que vocês possam trabalhar isso como nunca fizeram. E que possam dizer: Senhor, eu já fiz, mas eu quero fazer de novo. Mas agora com uma decisão. Eu decido rejeitar, eu decido te entregar, Senhor Jesus. Isso, isso e isso. Fecha essa porta de vez. Não quero mais adoecer. Não quero mais me entristecer. Não quero mais viver essa vida amarga, triste, solitária, isolada, fria ou até morta, em que eu acho que estou vivo, mas já morri há muito tempo. Estou apenas vegetando. Alma vazia, alma cansada, desesperada. Que vocês possam refletir, porque a decisão é de vocês. O Senhor espera a decisão de vocês. Eu estou aqui, como eu falei, como um pai. O que o filho faz na rua, às vezes é difícil do pai saber, mas o pai está sempre esperando o filho se chegar. Que o Senhor abençoe vocês. Shalom, shalom.